até que ponto, né, que essas memórias das reencarnações passadas podem ser acessíveis? Existe um limite para isso numa questão proteção da vida atual, a reencarnação Uhum. atual, ou esse limite pode ser quebrado se isso for por poder beneficiar a pessoa? Tá. Então, vamos até já entrar na terapia. Como que funciona? Nós temos o arquivo acástico, são todas as nossas lembranças de todas as nossas vidas, né? Então, quando a gente acessa essa vida passada, o importante é acessar se fizer sentido para você, né? Então, na terapia, por exemplo, a egrégora, ela traz um pedacinho da vida passada da pessoa, Rafael, para a pessoa entender, para fazer sentido a vida dela naquele momento, naquele foco de tratamento, tá? Tem muitas coisas, às vezes a egrégora, ela diz assim, não precisa de uma história. E a egrégora traz alguns recados, às vezes puxão de orelha, mas a pessoa, de repente, não está preparada para ouvir aquela história. Então, é como se fosse uma. Não é uma regressão, muita gente me pergunta e confunde, né? Não é uma Uhum. regressão. O que acontece? A egrégora entra, né, nos arquivos da pessoa, entende aquela vida que ela passou, onde tudo se originou, e traz um pedacinho para ela entender o porquê que ela está passando isso aqui hoje. E isso faz parte da terapia. Não é. A gente já falou uma vez, né? A pessoa quer falar, eu quero saber se eu fui Cleópatra, se eu fui rei. Não é isso, né? A história que vem é que faz parte da terapia para dar consciência para a pessoa, tá? E antes da gente entrar no primeiro exemplo, que eu sei que tem exemplos muito interessantes aí, às vezes tem pessoas que naturalmente descrevem, né? Às vezes deve chegar, eu lembro de uma reencarnação, me vem sempre essa memória, me foi revelado. Sim. E aí, quando chega até você, já aconteceu de você falar, não, isso não é uma lembrança, isso aí é algo da tua mente. Como que a gente consegue diferenciar, então, colocar numa balança, ó, isso aqui é criação da mente da pessoa, isso aqui é um mecanismo de defesa, não, isso aqui realmente é uma memória de uma vida, de uma reencarnação passada e a gente precisa estar organizando. Tá. Muitas pessoas falam, eu acho, tem uns problemas, claro, ela fala, eu acho que eu fui um mago na outra vida. Eu acho que, até brinca, né, que eu joguei pedra na cruz. Eu acho que eu trabalhei e fiz muita gente infeliz. Mas, assim, às vezes é da cabeça da pessoa, né? Como que a gente diferencia isso? Claro que a gente vai entender 100% se é mesmo ou não fazendo a terapia, porque a egrégora vai trazer isso pra gente. Mas, muitas vezes, é um sentimento que a gente tem. Sabe quando a gente tem aquele sentimento, você fala, pô, isso aí eu tenho certeza que já aconteceu comigo, que vem lá do fundo da tua alma, né? E aí você fala, bom, eu posso até entender, né? Ir lá fazer uma terapia para entender o que está acontecendo. Mas, muitas vezes, é até dessa vida ou da cabeça da pessoa. Por isso que a pessoa às vezes sofre, Fael, por uma coisa que não é verdadeira. Ela acha que é aquilo. Por isso que é importante a gente ter um aval da espiritualidade. Porque quem que ajuda a gente nesse momento? É a espiritualidade, não tem jeito. Então, comigo, com qualquer outro terapeuta, para entender se aquilo lá que ela está vivendo, às vezes a pessoa está vivendo aquilo, achando que era aquilo, e não é. E às vezes é trauma da infância, que não tem nada a ver com a parte espiritual. Por isso que a gente tem que entender o que é espiritual e o que é da psique da pessoa aqui, dessa vida, né, da infância, algum momento, algum trauma que ela passou e que ela que originou alguma história na cabeça dela e ela acha que aquilo é a verdade absoluta. Então é importante E às vezes entender. quando vai contar, às vezes a pessoa fala assim, eu vou falar da minha vida passada, sempre tem um status, né, a pessoa Sim. coloca um status, quando ela vai falar, ela não quer falar de uma vida, por exemplo, eu mesmo sei de uma minha, que eu fui um Dalit lá na Índia. Quem que Dalet, é? Quem que se orgulha disso? né? Acho que não é bom. Ninguém, mas eu falo, já fui, ué. Então, quer dizer, que bom que eu tô assim agora. Sim, com Você certeza. entendeu? Eu fico feliz, porque, ué, teve um caminho espiritual também vindo daquele jeito. Sim, Eu tudo a gente tive, aprende. eu tive uma oportunidade espiritual por estar vindo daquele jeito. Sim. Eu falei, pô, que bom que eu não sou mais, né? Então, assim, tem as alegrias da gente também falar de coisas que a gente já passou, né, que foram difíceis. Eu acho que cabe nisso. Vamos ler um primeiro caso aí, porque tem casos, olha, pessoal, tem É, coisas que você vai ouvir aqui que você vai ficar impressionado e que também vai ajudar muito a você entender certas coisas aí. Vamos lá. exatamente. Bom,
Vamos pegar um caso. Eu trouxe um pouquinho de cada só para a gente entender. Você quer que eu fale como é a terapia primeiro ou a gente já segue nos casos? Explica pro pessoal como é que funciona, porque daí quando você for falando, o pessoal já consegue... de entender, né? Aqui, Rafael, eu sei que não dá para ver, mas é uma ficha de anamnese, tá? Então, quando eu atendo a pessoa, eu escrevo, eu resumo o que a gente vai tratar. Então, vamos supor que a gente vai falar de prosperidade, e aí eu resumo o que está acontecendo na vida da pessoa. E eu ancoro com a egrégora. A egrégora de Santa Esmeralda, que é a egrégora do raio verde de cura. Então, eu ancoro com eles, antes de mais nada. Eu fico 3 dias da semana fazendo todos os tratamentos, tá? De todo mundo que vai fazer a terapia comigo na semana. E aí, o que eu pergunto para a egrégora? Se tem que trazer alguém na linha de relacionamento dela. O que quer dizer isso? Às vezes a prosperidade tem a ver com algo que aconteceu com meu pai em outra vida. Tem a ver com algo que aconteceu com a minha mãe. E se a egrégora trouxer alguém aqui, ela vai acabar dizendo quantas vidas a pessoa está junto e o que elas forem em cada vida. Então, hoje, se for com você, né, se trouxer seu pai, hoje você é filho dele, mas em outras vidas, o que vocês foram? Sócios? Você foi pai dele? O que aconteceu naquela ocasião que talvez, né, veio com trauma de vidas passadas e que você não consegue prosperar na vida? Então, se tiver alguém para ajustar a energia junto, a egrégora traz e também ajusta da pessoa. Se não, eles vão falar para você assim, não, Fael, só com você. A gente vai tratar só o seu campo energético e vamos seguir em frente, tá? Então, essa é a parte 1. A parte 2 é a zona umbralina. É onde a gente vai entender o que tem no seu campo energético. Então, será que tem obsessores, parceiros de afinidade, experiências genéticas, formas de pensamento, votos, contratos, pactos, pragas, maldições, magismos feitos, magismos recebidos, pentagramas? O que tem lá no seu campo que atrapalha a sua prosperidade aqui na vida hoje? E a egrégora vai trazer o que tem e o quantos tem de cada um. E a gente vai começar a limpar isso no seu campo energético por fases. Então, por exemplo, você tem lá 2 obsessores que atrapalham você no foco da prosperidade. O que vai acontecer? A egrégora vai me pedir 20, 15, 18 dias de tratamento. Depois desse tempo, eu vou refazer a terapia. E aí, pode ser que zerou ou pode ser que ainda tenha um. E aí a gente faz mais uma fase até zerar. Zerando todo esse campo é que a egrégora te dá alta. Então, isso gira em torno de 30, 40 dias em média, tá? Uma terapia gira em torno de 30 a 40 dias até finalizar. E o outro passo é o que você tem no seu campo energético de fractais. Fractais de alma são pedacinhos seus de outras vidas que você traz aqui no campo energético e que, lógico, tem coisa boa e tem coisa ruim, mas que às vezes vem como um gatilho mental na tua vida, né? E aí eles vão falar, bom, no campo do Fael, no foco prosperidade, ele fez voto de pobreza, ele tem uma questão de não merecimento, alguma vida, ele falou que o dinheiro trazia desgraça para ele. Então, eles vão trazer o que tem para você entender e vão limpar isso também, tá? Se precisar mexer na parte da ancestralidade, eles vão falar o seguinte, que na linha materna e paterna, o que você tem de crenças limitantes e padrões. Aí eles vão te falar o que vão limpar isso. E se precisar puxar algum personagem seu que você foi em outra vida para limpar isso do seu campo, eles vão puxar. Então, às vezes, você foi um padre, uma freira, você trabalhou, você participou de guerra, você foi um personagem falido, suicida, abortado. Então, tudo que tiver prejudicando você no seu campo, eles vão trazer para você entender e vão limpar isso do seu campo energético. E, no final, eles trazem uma história de vida passada, que é um pedacinho da história para você ter o entendimento do porquê que você está passando por isso aqui hoje. Isso se fizer sentido. Tem gente que não pode ouvir. Tem gente que, às vezes, não vai aguentar ouvir. Então, a egrégora, ela não traz. Ela traz recados sutis, que não é para interferir no livre-arbítrio das pessoas. E também a egrégora traz, às vezes, um puxão de orelha na gente, né? Porque entidades, eles não têm o sentimento que a gente tem. Você querendo ouvir ou não, você vai ouvir, vai pensar naquilo. E isso é a terapia, só para as pessoas entenderem como que eu vou conduzir aqui, né? Alguns casos. E é muito legal porque, muitas vezes, Fael, claro que o principal é a cura energética que a egrégora faz no campo energético da pessoa. Mas, muitas vezes, a história faz tanto sentido para a pessoa que a pessoa se cura pela história. Porque ela tá... Às vezes a pessoa tem que entender o que ela está acontecendo aqui com ela. Quando eu comecei tudo lá atrás, eu falei, bom, eu sei que eu tenho que trabalhar com cura, fui escolher uma ferramenta, mas
eu queria levar um porquê, né? O porquê que eu estou passando por isso? Qual que é a consciência? Que expansão que eu tenho que ter de consciência com tudo isso? E é essa história que a egrégora traz, que dá para a gente olhar assim, você começa a olhar de cima para baixo e falar, poxa, eu não tinha pensado por esse ponto, por esse aspecto. Porque eu acho que às vezes a gente precisa de uma ajuda da espiritualidade para a gente... É como se eles te dessem um pontapé a falar, vai, agora você entendeu, vai viver a tua vida, e é assim que funciona aqui a terceira dimensão, né? Então eu falo assim, que eu costumo levar as pessoas com a egrégora até a porta. Basta a pessoa querer abrir a porta para ela entender e enxergar o mundo que é o mundo dimensional, que realmente é o verdadeiro. Aqui é uma escola, eu falo, né? Aqui a gente tem que aprender, a gente tem que ensinar, mas se a gente não souber algumas coisinhas da outra dimensão, do mundo espiritual, fica difícil. A gente cai na terceira dimensão e a gente dorme, acorda, trabalha, e tira férias uma vez por ano e olha lá. É verdade. Até falei num outro episódio, a minha pequena já estava tendo entendimento sobre isso. Mas é sempre assim, não acaba nunca esse mundo desse jeito, sempre vai ser assim, acorda, faz as coisas e vai dormir, não termina, ela fala assim, falei, enquanto você estiver aqui, não termina. Quando você voltar para cá, continua não terminando. E você falou um termo aí que me chamou a atenção, eu acho que o pessoal que está aí, experimentos genéticos, como assim?